prazer estar aqui. O Felipe me convidou para dar uma palestra, ele não especificou exatamente o tema, né? E atualmente eu estou envolvido mais com um tema de pesquisa que eu acho que não seria de tanto interesse aqui para esse público, então, que é a simulação de plasma. Então eu vou falar sobre turbulência, que é um assunto que também tem relevância para plasma, mas tem uma abrangência muito maior, né? E eu acho que posso dar o objetivo dessa palestra é dar uma visão introdutória da turbulência. Então, talvez aqueles que já tenham estudado o assunto já vão conhecer muita coisa do que eu vou falar, mas espero que possa também contribuir também para os especialistas um pouco, mostrando alguma coisa que eles não contemplaram ainda, talvez, certo? Então, bom, o título da palestra é turbulência, né? O que é? Bom, esse aqui eu acho que não vai funcionar, já vou desistir. A turbulência, ela é muita coisa, ela é muito fácil, geralmente, de reconhecer, mas, assim, na hora de você descrever, e principalmente do ponto de vista quantitativo, ela apresenta vários desafios, né? Então, um dos exemplos mais clássicos, assim, de contraste, basicamente, entre o que a gente chama de escoamento de laminar versus turbulento, é uma pluma de fumaça, né? Então, você pode perceber aqui, ou seja, o que está movimentando essa pluma, fazendo ela subir, são forças de empuxo, né? E a pluma ela começa a laminar, né? Que é um escoamento organizado, que ele dissipa qualquer perturbação dentro do escoamento. Só que o que acontece aqui é que você tem pequenas perturbações que elas vão crescer e o que você está vendo aqui é uma transição para turbulência. Então, essa é uma das fotos emblemáticas de contraste entre escoamento laminar e turbulento. Então, eu vou, ao longo dessa palestra, usar recurso de muitas imagens e poucas equações, na verdade. Uma das primeiras descrições quantitativas de estudo, ou tentativas de estudar a turbulência, foi feita por Osborne Reynolds em 1883. Então, ele construiu um aparato em que ele fazia um experimento onde ele injetava um corante dentro de um duto e ele aumentando as condições de escoamento, um número adimensional que depois veio a receber o seu nome, que é o número de Reynolds, que é um dos números adimensionais mais importantes na mecânica dos fluidos. Então, inicialmente, com baixa vazão, o escoamento é laminar, e, eventualmente, quando você começa a aumentar a vazão, a característica do escoamento turbulento é justamente essa, que o escoamento, as perturbações já não são mais dissipadas pela viscosidade, pelo efeito da viscosidade, e você tem um crescimento de perturbações, transição e escoamento turbulento. Ou seja, toda a parte de transição para escoamento turbulento é um tópico que eu nem vou abordar aqui hoje, porque é um tópico que é muito vasto por si só. Então, tem muita gente estudando justamente o fenômeno de transição, como que essas perturbações crescem, sob que condições que elas conseguem, então, promover a transferência para a turbulência. E quando você olha, uma das já observações importantes que o Reynolds fez sobre a turbulência já no experimento dele, foi que se você olhar o escoamento assim a olho nu, você vai ver, na verdade, uma mancha meio sem muitas... você não vai identificar nenhuma estrutura nessa mancha, vai ser difícil de você ver isso. Agora, o Reynolds, ele fez umas visualizações com centelhas, e aí ficam bem claras algumas estruturas dentro do escoamento. Então, muitas vezes, a turbulência é caracterizada como um estado de desordem, mas é mais do que isso, ou seja, existe estrutura dentro de escoamentos turbulentos. O escoamento turbulento ele tem uma espécie de memória, então ele não é simplesmente o caos, aleatoriedade, é muito mais do que isso. Eu coloquei um vídeo aqui, é um vídeo acelerado, né? Que mostra uma nuvem cúmulos, e o objetivo aqui é vocês tentarem identificar algumas características da turbulência olhando para esse vídeo. Isso aqui é um escoamento turbulento,
né? Às vezes a gente olha pela janela, a nuvem ela não parece muito ativa, né? Mas, na verdade, as escalas de grandeza envolvidas são muito grandes. As escalas temporais são muito grandes. Então, o nosso tempo de observação não é suficiente para a gente perceber esse movimento. Então, esse tipo de vídeo ele é muito educativo nesse sentido, porque ele realça essa riqueza, né, da turbulência. Então, o que você pode ver, que uma das coisas que você vê é que existem escalas, movimentos de várias escalas. Se você olhar, você tem movimentos grandes e, ao mesmo tempo, você tem movimentos pequenos, detalhes nas nuvens, né? Então, isso é uma das características fundamentais da turbulência, a multiplicidade de escalas temporais e também espaciais. Então, eu acho fascinante ficar olhando esses vídeos e, no final das contas, assim, o meu doutorado tratou, e eu vou falar sobre isso mais para frente, justamente de um problema que é a de precipitação em nuvens, basicamente, ou a influência que a turbulência pode ter no fenômeno de precipitação. Então, vou elencar aqui algumas características da turbulência que são bem conhecidas e depois eu vou falar mais detalhadamente sobre cada uma delas, tá? Então, eu já acabei de falar da multiplicidade de escalas espaciais e temporais. Eu vou falar da cascata de energia, que é um conceito que, na verdade, foi introduzido por Richardson, que era um meteorólogo, na década de 20, ele introduziu esse conceito, e eu vou explicar também sobre o que se trata. Bom, os escoamentos turbulentos, eles misturam quantidade de movimento, escalar, passivo, energia, eles são muito bons para misturar coisas, né? Então, por isso que eles são muito importantes, por exemplo, em reatores químicos e em outros processos industriais onde você quer promover a mistura. De uma certa forma, essa característica de misturar e de dispersar ajuda também no transporte de nutrientes em oceanos, na atmosfera e também na dispersão de poluentes também. Então, nesse sentido, quando, por exemplo, os seres vivos são muito suscetíveis a certos níveis de concentração que podem causar danos à saúde, né, a turbulência ela ajuda a promover uma distribuição uma diminuição de concentrações, picos de concentração. Você também tem intermitência, que é justamente a turbulência, ela tem uma característica de que ela é muito não gaussiana, ela é extremamente não gaussiana. Se você lembra de uma distribuição normal, vou mostrar para vocês resultados de experimentos que medem algumas variáveis turbulentas e vocês vão ver que a distribuição das variáveis é extremamente não gaussiana. Então, existem muitos extremos, oscilações muito grandes da média na turbulência, tá? Ela tem uma característica não linear, as equações que regem o movimento dos fluidos do escoamento turbulento, que eu vou falar um pouco sobre isso também, elas são equações não lineares e extremamente sensíveis às condições iniciais e condições de contorno. Então, por mais que você tome cuidado na hora de fazer um experimento e coloque todas as condições iguais, se você começar o seu experimento e lá medir a velocidade num determinado ponto, depois de X segundos, você nunca vai achar a mesma velocidade, você nunca vai repetir o experimento exatamente. Tá? Ao contrário do escoamento laminar, por exemplo, você pode repetir o escoamento, você vai lá e você vai medir basicamente a mesma velocidade toda vez que você fizer. Se você olhar a turbulência nas pequenas escalas, nas menores escalas da turbulência, a gente vai ver que ela tem uma natureza isotrópica, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que não importa a direção que você mede as coisas, que você muda, você tem a mesma coisa, ou seja, no entanto, nas escalas maiores, você identifica estruturas, ou seja, uma anisotropia. E também uma característica que é inerente à turbulência, a tridimensionalidade. O escoamento turbulento ele tem que ser tridimensional para ele ser turbulento. Existem escoamentos na natureza que eles chamam de quase bidimensionais, que são, por exemplo, escoamentos atmosféricos em larga escala, mas assim, ainda tem uma tridimensionalidade, ainda que ela não é tão pronunciada. E por isso que existe um tratamento desses tipos de escoamento que é quase bidimensional.
Aqui eu estou tentando mostrar essa questão de multiplicidade de escalas que eu já falei um pouco sobre naquele vídeo da nuvem, né? Então, aqui você vê, isso aqui é uma foto da erupção do Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, que aconteceu há 27 anos atrás, quase, e definitivamente um escoamento turbulento, uma pluma de gases com vários constituintes, e você vê, se você olhar essa foto aqui, fica mais difícil, eu queria fazer várias vezes a foto, mas a minha não tinha resolução suficiente, mas a minha ideia era justamente pegar um pedaço dessa nuvem, dessa pluma aqui de erupção e mostrar que quando você olha ela de perto, né, você consegue ainda identificar muita estrutura no escoamento, muitas diferentes estruturas aqui de diferentes tamanhos dentro de um subdomínio dessa pluma maior, que já por si só também tem muita estrutura. Uma das formas muito fáceis, isso não é tão fácil hoje em dia, mas uma das formas de você identificar efeitos especiais em filmes, principalmente antigos, filmes que envolvem explosões e fumaça, se você olhar, muitas vezes esses filmes foram feitos, a maioria das vezes, em maquetes. Então, os escoamentos não eram muito turbulentos. Então, você consegue identificar isso pela ausência de estrutura, pela ausência de multiplicidade de escala. Nesses filmes, é muito fácil você identificar onde usaram efeitos especiais em maquete. Uma das primeiras pessoas a estudar qualitativamente a turbulência foi o Leonardo da Vinci. Ele fez vários estudos, né, de desenho, e esse aqui não é um desenho de vários estudos assim com água, e ele conseguiu capturar essa questão de multiplicidade de escalas. Uma forma de você entender isso é você olhar para esse desenho e pensar como que eu posso... Tenta reproduzir o desenho do Da Vinci. Na hora que você for tentar fazer isso, a primeira coisa que você percebe é que tem os traços grandes e, ao mesmo tempo, você tem traços finos, menores. Então, ou seja, isso fica evidente no próprio desenho. O meu conhecimento de muitas das contribuições de Da Vinci é que pelo que eu entendi, elas ficaram muito desconhecidas durante um bom período de tempo. Então, ele tinha, né, outras ideias na área de aviação, desenhava helicópteros rudimentares e outros dispositivos, mas, pelo que eu entendi, muito do trabalho dele não ficou conhecido publicamente nesse sentido, e não foi divulgado. Então, de fato, não contribuiu para o avanço do conhecimento nessas áreas. Eu acredito que esse seja um caso também. A cascata de energia. A cascata de energia foi um conceito introduzido primeiramente por Richardson, que era um meteorólogo também, e também, curiosamente, uma das primeiras pessoas a propor a solução de problemas, a solução de escoamentos atmosféricos em grande escala através de simulação numérica. Ele descreve uma espécie de oficina onde o mundo é dividido em diferentes quadrantes e cada mesa é responsável por um quadrante, tem uma pessoa calculando que passa as informações para as mesas vizinhas, que é essencialmente como acontece um código de simulação numérica hoje. Então, ele já tinha essa ideia na cabeça e ele contribuiu para muitas áreas na mecânica dos fluidos. Inclusive, eu vou falar sobre um problema também de dispersão relativa, que ele foi uma das pessoas que inicialmente começaram a pensar sobre isso. Então, escoamentos turbulentos acontece um processo interessante, em que você tem esses movimentos de grande escala, a partir de certas instabilidades, eles dão origem a movimentos de escalas menores. E nesse processo inicial, de grande para pequenas escalas, não há muita perda de energia nesse processo. É um processo, digamos, quase invícido, sem dissipação de energia. E esse processo continua, você tem segundas instabilidades, terceiras instabilidades que vão gerando movimentos cada vez menores. Então,
até um ponto em que as escalas ficam tão pequenas que a viscosidade se torna efetiva. A viscosidade, ela realmente só é dominante nas pequenas escalas. Então, então há um processo de transferência de energia cinética desses movimentos maiores para escalas menores, sucessivamente, até você chegar nas pequenas escalas, e ali, nas pequenas escalas, é que então a energia é dissipada na forma de calor, por exemplo, através da viscosidade. Então ele tem um verso que é bem conhecido para quem estuda turbulência, que diz, né, big worlds have little worlds, which feed on their velocity, and little worlds have lesser worlds, and so on to viscosity. Então esse poema captura, né, essa cascata de energia, que é um conceito bem central de escoamentos turbulentos. Isso aqui é um espectro de energia. O que se faz? Você pega um sinal turbulento, uma velocidade, por exemplo, você mede ela durante um período, numa posição, por exemplo, e você depois aplica uma transformada de Fourier sobre esse sinal. Essa transformada de Fourier, ela vai te dar a amplitude dos diferentes modos de Fourier, ou seja, você faz uma decomposição desse sinal em uma soma, né, de senos e cossenos. E esses senos e cossenos têm uma amplitude. E se você plotar a amplitude, digamos assim, de cada uma, associada a esses senos e cossenos, você tem diferentes números de onda. E se você plotar, né, a amplitude como função do número de onda, ou a energia nesse caso, a energia vai estar relacionada com a amplitude como função do número de onda, você tem um comportamento universal, quando a turbulência... e aqui você tem vários experimentos de diferentes tipos, experimentos de camada limite, né, que é escoamento sobre uma placa, por exemplo, escoamentos turbulentos gerados através de uma grade, você tem escoamentos turbulentos em canais, em duto, você tem escoamento turbulento de cisalhamento, você tem escoamento turbulento na esteira de algum objeto. Então, ou seja, são escoamentos de natureza bem diferentes. São escoamentos turbulentos, mas todos eles têm... Os dados, quando normalizados pelas variáveis corretas, eles colapsam sobre uma curva. E aqui, na verdade, esses diferentes níveis correspondem a diferentes níveis de Reynolds, tá? Diferentes números de Reynolds. Quanto maior o número de Reynolds, que é aquele número dimensional que o Osborne Reynolds introduziu, maior vai ser a separação de escalas, a separação entre a grande escala e a pequena escala. E o que você está vendo aqui, isso aqui é número de onda adimensionalizado pela menor escala da turbulência, que a gente chama de escala de Kolmogorov. Ou uma medida da menor escala da turbulência. Tanto é que o gráfico vai basicamente até 1, né? Então, não tem como representar usar um número de onda maior do que a menor escala que você tem. Então, o que é interessante é que justamente quanto aumenta o número de Reynolds, essa faixa aqui, ela vai aumentando, tá? Que é uma separação de escalas entre as grandes e as pequenas escalas. Eu vou falar mais sobre o espectro de energia, mas eu queria já introduzir que esse é uma das formas de você verificar, digamos, a saúde da sua turbulência. Se você tem um experimento, uma simulação numérica, ou outro tipo de medida de escoamento turbulento, uma das primeiras coisas que você procura fazer é construir um espectro para começar a avaliar o quanto você tem de turbulência, se o seu escoamento, de fato, corresponde ao que se espera de escoamento turbulento. Eu tinha mencionado que escoamentos turbulentos têm a capacidade de misturar muitas coisas bem, né? Então, aqui são dois exemplos. Você tem, isso aqui é uma simulação numérica realizada no supercomputador da camada limite atmosférica. Então, essa distância aqui representa mais ou menos 1 quilômetro. Tá? E a coloração aqui ela está sendo feita por densidade. Então, o mais escuro é mais denso e os vermelhos são menos densos. Então, você vê uma riqueza de estrutura dentro desse escoamento
Você vê uma riqueza de estrutura dentro desse... E muitas, ou seja, isso aqui é turbulento. E quando, por exemplo, um avião vai pousar, ele tem que atravessar essa camada limite atmosférica. Então, boa parte de razão de trepidação e oscilações que você encontra em voo é quando você está entrando dentro dessa camada. Tá? Aqui é uma camada de mistura, é um exemplo clássico, é um tipo de experimento bem clássico, mas no caso esse aqui é uma simulação também, em que você... Uma hora eu acerto. Em que você tem dois fluidos movendo-se a velocidades diferentes. Então, na verdade, assim, você tem um fluido com uma velocidade mais baixa embaixo e uma velocidade mais alta em cima. E isso promove um cisalhamento entre as camadas de fluido. Você gera instabilidades. Vocês estão vendo essas instabilidades que começam a crescer, a juntar-se umas outras e formar, então, promover a transição para a turbulência. Tá? Então, isso aqui é simulação numérica, esse é um dos problemas canônicos da turbulência. Mas a ideia aqui é mostrar o quão bem isso aqui é alguma espécie de tinta que está sendo injetado aqui, né, numérica, e você está vendo, é um escalar passivo que a gente chama, ou seja, ele é um escalar que é transportado pelo fluido, mas não influencia a velocidade no ponto, não influencia o escoamento, ele é só transportado. Intermitência. Então, eu tinha falado para vocês sobre eventos extremos, né? Então, isso aqui é um experimento feito, o resultado de um experimento, né? Feito dentro de uma espécie de máquina de lavar. Esse experimento foi conduzido na Universidade de Cornell, quando eu estava lá, inclusive. Não estava lá, mas foi pouco tempo depois, antes de eu chegar, em que você tinha eles usaram umas faixas de silício que é usada em experimentos de física de partículas, inclusive, para conseguir, na verdade, rastrear partículas de fluido dentro de um aparato que tinha dois discos que giravam em sentidos opostos, gerando um escoamento turbulento aproximadamente homogêneo e isotrópico no centro. E essa foi a primeira vez. Hoje se usam outras técnicas para fazer esse tipo de experimento, mas na ocasião ela foi a primeira vez que se mediu, que se rastreou partículas individuais dentro de um escoamento turbulento. Então, você colocava umas partículas que eram neutras do ponto de vista de empuxo, então elas não flutuavam nem afundavam, e conseguiu, através desses detetores de silício, então, obter trajetórias dessas partículas tridimensionais, e a partir dessas trajetórias, então, calcular quantidades como aceleração. Então, diferenciar duas vezes a trajetória para calcular a aceleração. E o que você está vendo aqui é uma função densidade e probabilidade da aceleração, como para três casos, números de Reynolds, 200, 690 e 970. E é importante observar que a aceleração, nesse caso, está normalizada pela própria variância. Tá? E essa linha tracejada aqui seria isso aqui é uma escala log-log, ou semi-log. E aqui você tem o que seria uma curva gaussiana. Tá? Então, note que a probabilidade de eventos extremos é muito maior do que na gaussiana, né? Então, é praticamente exponencial, essas caudas dessa função de distribuição de probabilidade são exponenciais. Tá? Então, você tem eventos muito extremos, tá, dentro da turbulência. E, nesse caso, aceleração. Esse é um artigo que saiu na Nature. Não linearidade, né? Então, como eu estava mencionando, as equações que regem o escoamento turbulento, as equações de Navier-Stokes, elas são não lineares e muito sensíveis a condições
iniciais e condições de contorno. Então, por mais que você tente fazer um experimento exatamente igual, você nunca vai repetir a mesma medida. Tá? Isso é muito parecido. Então, em 1963, o meteorólogo Lorentz ele fez um modelo reduzido de um problema atmosférico em que ele obteve um comportamento de natureza caótica a partir de umas equações diferenciais ordinárias, um conjunto de equações diferenciais ordinárias acopladas, e escoamentos turbulentos também apresentam essa natureza caótica. Nem todo sistema caótico é turbulento, mas a turbulência é caótica também, ou seja, ela tem essa natureza caótica. Tá? Então, a gente vai ver que uma área de uma contribuição importante para a teoria da turbulência vem de estudos da área de sistemas dinâmicos, tá? Não lineares. Então, um conjunto de pessoas que estudam sistemas dinâmicos não lineares tem se aprofundado no problema da turbulência. Aqui um exemplo da isotropia nas pequenas escalas. Como eu tinha mencionado, isso aqui foi, até onde eu tenho conhecimento, é a maior simulação numérica já feita de um escoamento turbulento, em termos de número de nós da malha. Eu acho que é 4.096 ao cubo, se eu não me engano. O número de Reynolds é 1.131, se não é o maior, é um dos maiores com certeza. Foi feito no chamado Earth Simulator. E aqui, ou seja, isso aqui, você vê, essa aqui tem medidas que você consegue obter a partir dos dados e calcular o que se chama escala integral da turbulência. Seria uma escala representativa das grandes escalas, que tem essa dimensão aqui. E aqui você tem uma escala, uma outra escala chamada microescala de Taylor e a escala de Kolmogorov. A razão entre essas escalas, L para eta, é da ordem de 200 nessa simulação. Então, é uma simulação com o número de Reynolds. Se você reparou antes, o número de R lambda daqueles experimentos na máquina de lavar roupa era de 690, eu acho que era o maior. Esse aí é 1.131. Ou seja, para uma simulação ter número de Reynolds maior do que um experimento, é bem difícil. Então, tratar esses dados já é uma tarefa hercúlea. Tá? Então, e se você olhar, que eu quero mostrar nessa figura, e é difícil ver aqui, né, mas se você olhar uma versão em alta resolução dessa figura, você vai reparar que quando você olha a pequena escala, você pode imaginar pegar um pedacinho dessa imagem e começar a girar ela, você não vai notar diferença nenhuma. Você não vai conseguir perceber nenhuma diferença. Esse é o conceito que eu queria passar através dessa imagem, da isotropia, nas pequenas escalas. Ao mesmo tempo, né, quando você olha o escoamento nas grandes escalas, você consegue identificar bastantes estruturas coerentes. Então, aqui é um artigo bastante recente, muito bom, tá? Que fala, é um artigo de revisão que fala sobre estruturas coerentes lagrangianas. E ele dá vários exemplos, isso eu retirei desse artigo, né? Tem vários exemplos de escoamentos naturais onde você vê essas estruturas. Então, o primeiro caso ali são alguns vórtices, alguns turbilhões em forma de espiral no mar Mediterrâneo. Isso aqui é curioso, isso aqui é uma praia na Coreia do Sul onde você tem uma correnteza que está puxando os banhistas para fora, para dentro do mar. E eles estão servindo como escalares passivos do escoamento. Talvez não tão passivos, mas eles estão sendo transportados aí para fora. Aqui você tem se não me engano, isso aqui é de um derramamento de óleo no Golfo. Isso. Isso aqui também é no Golfo, tem variação de temperatura de água. Isso aqui é de Júpiter. Isso aqui é o ponto vermelho de Júpiter que já existe há pelo menos uns 300 anos, mais ou menos. É uma tormenta que está acontecendo lá, que já dura uns 200 ou 300 anos. Tá? Então, você pode
ver isso, talvez com algum telescópio um pouquinho mais potente. Aqui é plâncton, fitoplâncton, eu acho. Isso. Aqui você tem água sendo arrastada da superfície para dentro de um tornado. E aqui é um vórtice em forma de anel que foi emitido, digamos assim, do Monte Etna. Então, são estruturas, ou seja, quando eu falo de estruturas, eu quero dizer uma certa organização do escoamento. Então, o escoamento tem uma organização e essa organização é visível, você consegue identificar ela. Então, inclusive, essa é uma das áreas de estudo da turbulência, é justamente como você faz para visualizar essas estruturas. Aqui, no caso, é fácil porque a natureza já está fazendo isso para a gente. Mas quando você vai fazer uma simulação, você tem números, você não tem nada para ver. Então, você tem que, de alguma forma, extrair essa informação e existem diversas técnicas para tornar mais visíveis essas estruturas. E claro que aí a própria técnica está influindo de uma certa forma no que você vê. Bom, então a gente viu algumas dessas características gerais da turbulência. Agora a gente vai falar um pouco sobre quais as estratégias que eu tenho para investigar a turbulência, tá? E isso vale para qualquer problema, geralmente. Você tem teoria, você tem experimento e você tem simulação hoje em dia, né? Então, isso aqui não existia há 30 anos atrás, ninguém fazia isso aqui, né? Ou poucas pessoas faziam simulação. Era uma área incipiente. Mas hoje, simulação numérica é muito importante, é muito grande. Por exemplo, desenvolvimento de aviões. Se você olhar historicamente o quanto você fazia de experimento versus simulação, hoje você faz bem menos experimentos em túneis de vento e bem mais simulação. Você ainda tem que fazer o experimento, mas você faz bem mais simulação do que você fazia. Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas coisas, começando pela teoria. Para a nossa teoria, a gente vai fazer duas hipóteses, a gente vai assumir duas coisas aqui. Uma delas é que a gente pode entender turbulência dentro do contexto da hipótese do contínuo de mecânica dos fluidos, ou seja, eu vou fazer uma idealização de que em cada ponto do espaço eu tenho uma velocidade bem definida, né? Então, tem situações onde isso não vale. Por exemplo, se você tem escoamentos em ar rarefeito, por exemplo, problema de reentrada de uma cápsula espacial na Terra, você não consegue assumir contínuo. Você tem uma variação, eventualmente você chega no contínuo, mas você tem que usar tratamentos diferentes, esses tratamentos estatísticos para esses escoamentos. E a outra questão é que a gente vai assumir que as equações de Navier-Stokes são uma descrição perfeita matemática do escoamento turbulento. Tá? Isso não é um ponto tão óbvio, porque muitas vezes as pessoas falam na natureza aleatória da turbulência, mas na verdade, se você assume que as equações de Navier-Stokes descrevem matematicamente a turbulência, na verdade essas equações são determinísticas, elas não têm nada de aleatórias nelas, elas são determinísticas. Só que elas são muito, como eu mencionei, sensíveis às condições iniciais e de contorno. Então, na verdade, a aleatoriedade aparente que a gente encontra nesse tipo de escoamento vem do fato da nossa imprecisão de determinar as condições de contorno e as condições iniciais de forma perfeita. Tá? Então, a teoria de Kolmogorov, e agora eu vou entrar aqui um pouco... isso aqui digamos... Kolmogorov foi um matemático estatístico. Tá? Ele atuava principalmente na área de probabilidade, mas, curiosamente, ele foi talvez o que deu a contribuição mais importante para a teoria da turbulência. Tá? E isso foi em 1941. Tem 2 artigos deles. Ele escreveu os primeiros artigos em russo, então, até eles serem disseminados naquela época e conhecidos mais amplamente, demorou bastante para as pessoas começarem a
perceber o que ele estava dizendo, né? Mas ele tem 2 artigos, eles são conhecidos como K41 e K62. Esse é os dois. Um é o refinamento, o K62 é o refinamento do K41. Então, ele basicamente postulou 3 hipóteses. A primeira dela é a hipótese de isotropia local, ou seja, se você tem um escoamento que é reino suficientemente elevado, os movimentos de pequena escala são estatisticamente isotrópicos. Tá? Essa é a primeira premissa. A segunda hipótese é a chamada primeira hipótese de similaridade, em que ele identifica uma faixa de escalas, tá? Ele chama de L0, seria uma faixa de escala maior, seria uma escala maior da turbulência. Então, existe uma faixa de escalas L muito menor do que L0, tal que as estatísticas de pequena escala possuem uma forma universal e dependem apenas de essa quantidade aqui, que é a chamada dissipação de energia cinética turbulenta, e a viscosidade cinemática. Tá? E essa faixa de escalas é conhecida como a faixa de equilíbrio universal. E, posteriormente, ele falou, bom, na mesma, né, ele tem a segunda hipótese de similaridade, onde ele identifica, na verdade, uma subfaixa dessa faixa aqui, dessa faixa de equilíbrio universal. Ele identifica uma faixa de escalas, tal que L é muito menor que L0, como essa, mas muito maior que eta. E eta é a chamada escala de Kolmogorov, é a menor escala de turbulência, é uma medida da menor escala de turbulência. E dentro dessa faixa, a viscosidade não é importante. A viscosidade, as estatísticas são determinadas, possuem uma forma universal, determinadas exclusivamente pela taxa de dissipação de energia cinética turbulenta. São 3 hipóteses que permitem você deduzir várias coisas. E eu não vou entrar nos detalhes dessas deduções, porque não teria tempo para fazer isso, mas eu vou mostrar alguns resultados, tá? Das deduções, basicamente do que você pode deduzir a partir dessa teoria e do que foi medido para ver se há verificação entre a previsão e a medição. Mas antes disso, um pouquinho de história. Isso aqui é uma foto feita por o professor Lumley, que foi um professor que trabalhou muitos anos em Cornell. Inclusive, eu tenho um livro assinado por ele, um livro que ele escreveu de Introdução à Turbulência. Ele tomou essa foto em 1961, eu o conheci bem mais velhinho, mas nessa foto está o Kolmogorov. Se não me engano, são 2 alunos dele, o Milyonchikov e o Yaglon. E está aqui uma outra figura, um outro gigante, assim, que é o Kraichner. Então, essa foi uma foto tomada numa conferência em Marseille, em 1961, e foi a conferência onde foram apresentados os principais resultados que, digamos, vindicaram a teoria dele, essa teoria que eu acabei de apresentar. E eu vou mostrar esses resultados também. Então, uma foto, ele já é um pouco mais velho nessa foto, dá para perceber. Então, esse foi o experimento, inclusive foi um experimento feito numa corrente uma maré dentro de um canal comprido, que tinha esse barco que arrastava uma sonda, e essa sonda então fazia a medição de velocidades. Então, era o escoamento turbulento. E quando aqui você tem o espectro resultante de 17 medições, 17 experimentos, se não me engano. E se você fizer análise dimensional, e é um resultado que sai bem fácil, tá? Quando você aprende a usar a teoria de Kolmogorov, basicamente, qualquer estatística, você consegue adivinhar a forma funcional dela, a partir de análise de um argumento de dimensionalidade. Tá? Então, se verifica que você tem, se você aplicar a teoria do Kolmogorov ao espectro de energia cinética turbulenta, você tem uma dependência com o número de onda K na menos 5/3. Tá? Então, seria uma linha reta aqui. Tá? Então, você vê que os experimentos caem muito bem sobre essa linha, e você tem um desvio, que aqui é o que a gente chama a região de dissipação viscosa. Então, aqui,
essa faixa aqui vale para aquele subdomínio ou subfaixa inercial da turbulência. Aqui você já está na faixa de dissipação, então aquelas hipóteses não são mais válidas. Aqui né, tem a foto da sonda. Então, esse experimento na verdade, eu acho que foi publicado em 62, esse experimento, mas os resultados já foram anunciados na Conferência de Marseille. Tá? Então, foi lá que foi primeiramente, publicamente, mostrado esses resultados, que foram, assim, até a época, os mais contundentes em prol da teoria de Kolmogorov. Curiosamente, na mesma conferência, tinham os resultados do laboratório JPL dos Estados Unidos, que não eram muito diferentes desses daqui. Mas eles não tiveram, eles só chegaram antes, bem durante a realização do encontro, então não apareceram nos anais, tá, do encontro. Então, resumindo, né, o que é ou seja, quando a gente olha para o espectro, né, a gente tem diferentes regiões. Então, a teoria de Kolmogorov fala muito sobre essa região de equilíbrio, essa faixa de equilíbrio universal, e dentro dessa faixa tem uma subfaixa que é chamada de subdomínio inercial. Tá? Aqui você tem escalas logarítmicas, né? Aqui você teria os grandes turbilhões, aqui você tem as escalas dissipativas, e a cascada de energia que eu falei para você é um processo de transferência de energia que acontece ao longo dessa faixa de escalas até ser dissipada aqui. Então você pode imaginar que você injeta energia no escoamento aqui e a energia cinética ela é dissipada nesse lado aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, um cilindro grande, onde eu estou querendo promover um escoamento turbulento, eu pego, ou pode ser até a xícara de café, você pega uma colher e você começa a misturar. Quando você faz esses movimentos de mistura com uma colher, você está injetando energia aqui, você está criando escalas grandes, turbilhões grandes, e se você continuar esse processo, você sempre vai estar gerando turbilhões pequenos, eventualmente você tem também pequenas escalas que estão dissipando energia, e na hora que eu tiro a colher, esse processo continua até toda a energia ser dissipada. Então aqui existe alguma coisa chamada função estrutura de velocidade, que eu vou explicar bem rapidamente. Basicamente você pega dois pontos, você mede a velocidade aqui e aqui na mesma direção. E você mede essa velocidade, os dois na mesma direção, ou os dois componentes perpendiculares ao vetor separação. Na direção do vetor separação e perpendicular ao vetor separação. Aqui na direção do vetor separação é o D11. Aqui é perpendicular, é o D22 e o D33. E a teoria de Kolmogorov mostra que dependendo se o teu vetor separação entre os dois pontos estiver dentro da faixa de domínio subinercial da turbulência, você tem um comportamento da função que deve seguir essa dependência funcional. Isso aqui é a magnitude do vetor separação. Então, depende da taxa de dissipação de energia cinética turbulenta e da distância de separação elevada a 2/3. Aqui, você está, basicamente, você está pegando o valor da estatística e está dividindo por εr na 2/3. Então, na região onde tem a dependência na 2/3, vai ficar um platô. Tá? Então, você verifica esse platô. E você pode a teoria de Kolmogorov permite com que você relacione o coeficiente, esse C2, linha com o C2. E, basicamente, você encontra um comportamento muito próximo daquilo que é previsto pela teoria. Tá? Então, isso aqui é uma espécie, tanto o espectro de energia turbulenta quanto essas funções de estrutura de velocidade são uma confirmação da teoria de Kolmogorov. Acontece que nem tudo é perfeito, né? Então, isso aqui é kurtose, tá? É uma medida estatística, e a kurtose é o quarto momento normalizado, e aqui é de uma kurtose da derivada de velocidade, se não me engano.
E o que você observa é que se espera que isso seja uma constante universal. Mas quando você olha a dependência com o número de Reynolds, ele tem uma dependência que não é constante, obviamente. E essa reta aqui, na verdade, pela teoria de K41, de Kolmogorov, você teria uma constante. Mas ele depois ele fez uns refinamentos da teoria, e nesses refinamentos da teoria, eles ficaram conhecidos como K62. E, de acordo com K62, você já captura melhor esse comportamento. Então, o refinamento também foi importante da teoria que ele propôs. Aqui, eu falei antes de uma função estrutura de velocidade de 2 pontos. Você elevado ao quadrado era aquela função. A diferença de velocidades elevado ao quadrado, que eu mostrei anteriormente. Você pode elevar outras ordens, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto maior a ordem, mais medição você precisa para ter uma estatística boa. Mas o que isso aqui mostra são os expoentes, o comportamento dos expoentes dessa função como função do n. E o que você verifica, né, para 2 era 2/3, tá? Você esperava 2/3. Para 3, você espera 1, tá? Então, quando aqui é 5, 4, 3, aqui tudo está em torno do 1. E assim vai. Então, a K41, ele prevê isso aqui, tá? E aí, você verifica experimentalmente e não encontra isso. K62... é melhor, mas também não é perfeito. Existem outros refinamentos que seguem melhor essa característica. Tá? Então, você veja que sempre quando você está estudando turbulência, você está querendo olhar para estatísticas geralmente de alta ordem, porque são os extremos onde as coisas começam a não funcionar mais. A teoria não corresponde ao experimento. Tá? Dentro da turbulência, você tem, historicamente, 3 escolas de pensamento, digamos assim. Você tem os que procuraram tratar a turbulência como essencialmente um problema estatístico e usaram todo o poder das ferramentas estatísticas na turbulência. Só que isso te leva até um certo ponto. Tem um momento em que você não consegue mais avançar, porque você tem que reconhecer que a turbulência não é só um fenômeno, ou ela na verdade, tem muito mais do que só um fenômeno aleatório ameno à estatística. Então, tem um movimento chamado de estrutural, né? Que são as pessoas que começaram a olhar para os experimentos e ver aquelas estruturas e começaram a propor mecanismos para a turbulência, baseados nessas estruturas. Essa é uma área que tem bastante adesão hoje em dia também, por exemplo, na área de ruído gerado por escoamentos turbulentos. Se procura entender os mecanismos, propor mecanismos de geração de ruído a partir da observação de escoamentos turbulentos, de como as estruturas elementares desses escoamentos interagem entre si ou com partes de uma fuselagem, por exemplo, de um avião, e assim por diante. Então, ele é o que se chama de movimento estrutural. E depois tem o determinístico, que olha, que é principalmente através de simulação. Você procura solucionar o escoamento, as equações de Navier-Stokes e aprender tudo o que você puder sobre o escoamento a partir da solução dessas equações. Bom, só para saber mais ou menos... Experimentos, você tem... claro, então esse seria mais o âmbito da teoria, tá? Que... em teoria, sempre está permeado com experimento e simulação numérica. Dificilmente alguém só trabalha em teoria e não olha para simulações. Uma hora você precisa olhar para essas outras coisas. É muito difícil você, isolado, num pedaço de papel, você fazer contribuições seminais para o campo de turbulência. Você geralmente tem que interagir ou com experimentalistas ou com o pessoal que faz simulação. Tá? Então,
experimentos são muito importantes ainda. Mesmo as simulações numéricas progredindo, você ainda não consegue, nunca vai conseguir simular o mesmo número de Reynolds que você encontra em escoamentos geofísicos, por exemplo. Esquece, não vai acontecer. Então, esses são os escoamentos com maiores números de Reynolds, são os escoamentos onde as teorias podem ser testadas, onde as condições são ideais para testar as teorias. Tá? Então, aqui você tem um túnel de vento que foi feito em Göttingen, no Instituto Max Planck. Esse túnel de vento ele é um circuito fechado. Tá? Para quem não conhece túnel de vento, você tem uma seção aqui que você assopra, é um ventilador, uma turbina geradora de movimento de ar, e o escoamento, então, ele circula, tem uma seção convergente, ele é acelerado, e aí você tem uma seção de testes, e depois ele retorna. Tá? E um túnel de vento desses, isso aqui pode ter centenas de quilowatts, dependendo da velocidade que você tem na sua seção de testes, túneis de vento podem ser enormes. Esse caso não é, ele tem 9,5 metros de comprimento e 3,5 de largura. O interessante desse túnel de vento é que ele é projetado para trabalhar, além de ar, ele é projetado para trabalhar com SF6, que é um composto inerte, extremamente pesado. Porque a ideia aqui é você justamente atingir elevados números de Reynolds. E o número de Reynolds é um produto de densidade, velocidade, uma escala e dividido pela viscosidade. Então, se você consegue aumentar a densidade, você consegue aumentar o número de Reynolds. E esse F6 é muito pesado. Ele é um gás inerte, mas, inclusive, se você inalar esse F6, a solução é você ficar de cabeça para baixo. Você tem que ficar pendurado de cabeça para baixo e o SF6 sai. Senão, você não tem como eliminar ele do pulmão. Você não consegue, o teu diafragma não consegue expelir todo o gás. E ele, como é inerte, você não vai estar absorvendo oxigênio, então você vai sufocar, se você não fizer isso. Ele tem para gerar turbulência, geralmente usam uma grade. Essa é a forma mais tradicional de trabalhar com turbulência. Digamos, foi a primeira forma a fazer experimentos em túnel de vento, a gerar turbulência, foi com grades assim. E essas grades, só que essa grade aqui é chamada grade ativa. Eu não sei se dá para ver, mas ela tem uma espécie de triângulos, e se você ver aqui, são vários motores. Esses motores são controlados de forma independente, e eles, dependendo de como eles são movimentados, você pode fechar tudo isso, você pode abrir, você pode criar regiões vazias e regiões fechadas. Então, é um tipo de grade para gerar turbulência que tem sido bastante usado na última década, 2 décadas. Tá? E essa grade, antigamente, né, quando as primeiras grades começaram a ser feitas, lá na década de 30, 40, 50, os pesquisadores trocavam suas grades entre si. Um mandava para... Tinha um pesquisador muito famoso nos Estados Unidos chamado Corson, e um outro, vários em Cambridge. E eles acabavam trocando suas grades. Mandava de um lado para o outro, para o navio, para fazer experimento com a grade do outro, para ver se batiam os resultados. Né? Era uma espécie de uma colaboração. Isso aqui é a máquina de lavar que eu falei. Exatamente esse é o dispositivo. Você tem um disco aqui em cima com umas aletas, e aqui embaixo outro disco. Isso gira, e você tem um sistema de medição eu vou falar rapidamente sobre isso, um sistema PIV estéreo, ou seja, você tem várias câmeras, e com essas câmeras você ilumina esse volume por um feixe de laser, você joga ali dentro partículas que são neutras do ponto de vista de empuxo, elas refletem luz, essa luz do laser, e essa luz, então, ela é capturada por essas câmeras. Elas refletem muitas vezes a luz, ou emitem luz, numa outra faixa frequência em que elas absorvem a luz. Então, o que elas recebem a luz. E você consegue, então, com essas imagens, sobrepor tratamento das imagens, você consegue
basicamente medir um volume tridimensional. Mas para isso você precisa geralmente, 2 seria o mínimo, mas geralmente 3 ou até mais câmeras para fazer esse trabalho. E aqui você tem uma medição também de turbulência agora in situ. Isso aqui é uma sonda para medição de turbulência e distribuição de tamanho de partículas numa nuvem. Então isso aqui chama ACTUS, Autonomous Cloud Turbulence Observe, alguma coisa, esqueci. Mas ele é pendurado de um helicóptero, e o helicóptero voa por cima ou por dentro da nuvem e ele vai atrás. Ele é arrastado e ele faz medições, tem um sistema de GPS aqui, ele tem outros sistemas para conseguir determinar exatamente a orientação dele. E isso é feito, essa sonda foi desenvolvida lá na Alemanha. Então, esses são alguns exemplos dos experimentos que você pode fazer, né? Em termos de técnicas experimentais, as principais, uma das características que você tem que ter de uma técnica experimental que quer medir turbulência, ela precisa ter resolução temporal suficiente. Então, você precisa, como eu falei que tem uma multiplicidade de escalas, você precisa resolver temporalmente as menores escalas. Da mesma forma com a simulação. E eu vou falar rapidamente sobre isso também. Então, a primeira técnica desenvolvida que até hoje tem a melhor resolução temporal é a anemometria fio quente. Ela é uma técnica em que você... Isso aqui é uma sonda de anemometria fio quente muito complexa. Essa daqui, ela consegue medir os 9 componentes, 9 gradientes de velocidade. Então, ela é super complicada de fazer. A pessoa que desenvolveu essa sonda disse que é obra de um joalheiro fazer essa sonda. Então, não é qualquer pessoa que consegue fazer. E ela foi usada para medir turbulência atmosférica, na camada limite atmosférica. É uma técnica de medição intrusiva na anemometria fio quente. Basicamente, você passa uma corrente por aqui, você tem correlações bem conhecidas que relacionam a temperatura do fio com a velocidade. Então, você mantém o fio constante, a temperatura do fio constante e, dependendo do sistema eletrônico, ele ajusta a corrente muito rapidamente para manter aquela temperatura. E, a partir dessa corrente, você tem uma correlação muito precisa com velocidade. Então, você consegue medir velocidade dessa forma. Tem técnicas não intrusivas. Muitas são usadas hoje em dia a laser, tanto laser Doppler quanto velocimetria de imagem por partícula. Eu falei rapidamente do que seria a velocimetria de imagem por partícula. Ela geralmente é não intrusiva, 2D ou 3D. Não intrusiva no sentido de que você não está inserindo nada no escoamento, você está colocando partículas. Agora você tem que garantir que aquelas partículas são chamadas escalares passivos, ou seja, que elas são transportadas pelo escoamento e que elas não afetam o escoamento. Se as partículas forem muito grandes, elas podem afetar o escoamento, se elas forem muito pesadas, não vão seguir o fluido perfeitamente, a concentração não pode ser muito alta, enfim, você tem que tomar cuidado com essas questões. E tem também o rastreamento de partículas, que nesse caso, é como se fosse um PIV, é parecido, só que no PIV, na verdade, você olha um conjunto de partículas e você, a partir de um conjunto de partículas, você faz uma análise de correlação e você consegue determinar vetores velocidades. Mas então você analisa o campo do escoamento, uma área grande do escoamento. No caso de rastreamento de partículas, não. Você está, de fato, rastreando partículas individuais. Então, você não pode ter um campo de visão muito grande, porque aí vai ficar muito difícil rastrear as partículas. Então, isso aqui está restrito a campos de visão menores, mas, no entanto, você tem estatísticas lagrangianas, ou seja, estatísticas ao longo da trajetória das partículas. E isso é bastante interessante. É uma área de muito interesse, a área de estatística lagrangiana. Inclusive, as pessoas fazem experimentos onde eles rastreiam por exemplo, algumas partículas, várias partículas ao mesmo tempo, sei lá, e constroem tetraedros a partir dessas partículas e conseguem, então, verificar como que as formas geométricas estão sendo modificadas pelo escoamento. Então, inicialmente, eu tenho um tetraedro regular e depois, o que acontece no escoamento, como é que essas formas geométricas evoluem.
No caso de simulação, da mesma forma como você precisa ter resolução suficiente temporal, nos experimentos, espacial, dependendo do que você quer também medir, na simulação vale a mesma coisa. Ou seja, existem algumas hierarquias de simulação. Eu vou falar de 3 só, tá? Tem outras, digamos, modalidades de simulação que misturam algumas dessas outras vertentes. Mas, no extremo, a gente tem o que chama-se DNS. DNS é a simulação numérica direta. Você pega as equações de Navier-Stokes, que você considera que sejam as equações que regem o seu escoamento, e você soluciona elas com resolução temporal e espacial suficiente para capturar todas as escalas da turbulência. Isso é muito custoso computacionalmente. A resolução espacial na DNS pode chegar a tudo. Depende da tua escala de Kolmogorov. Geralmente, quando você tem um escoamento, você procura estimar a escala de Kolmogorov do seu escoamento, que você dá para fazer, e aí você tem que ter um DNS suficiente, com resolução espacial suficiente para capturar, digamos, 2 vezes, ou seja, metade dessa escala de Kolmogorov. Tá? Então, essa é uma das medidas, ou da ordem da escala de Kolmogorov, entre 1 ou 2 vezes a resolução da escala de Kolmogorov. E você também tem que ter um domínio suficientemente grande para capturar as escalas maiores, porque não adianta você só resolver as escalas pequenas e aí o que está acontecendo na escala grande você está perdendo. Então, você não vai ter uma simulação boa. Então, você precisa ter a faixa de escalas. Aí você tem então isso aqui digamos assim, o máximo que você pode fazer DNS. E o DNS te dá uma riqueza de informação gigantesca. Você tem tudo que você precisa de medição. Assim. Você pode calcular qualquer estatística, você pode... a riqueza de informação é muito grande, só que ele é custoso. Então ele está limitado a certas geometrias simples, a problemas de Reynolds menores, números de Reynolds menores. Aí você tem uma faixa, uma outra técnica de simulação chamada LES, que significa Large Eddy Simulation. E nesse caso, você está interessado nas maiores escalas da turbulência, nas grandes escalas. Então você soluciona mais ou menos esse lado aqui do espectro. E esse lado aqui você modela. Aí você parte para uma modelagem das pequenas escalas. Essas escalas aqui, as menores, são fáceis de modelar. Essas aqui são mais difíceis. Tá? Essas aqui, as grandes escalas, você não consegue modelar. Tá? Mas por que essas aqui são mais fáceis? Porque elas tendem a ser isotrópicas, então elas têm algumas características universais, inclusive apontadas pela própria teoria de Kolmogorov, né? Então elas são mais fáceis, inerentemente mais fáceis de modelar. O LES, ele aplica um filtro nas equações. Ele soluciona essas escalas, ele modela essas escalas aqui. É uma técnica de simulação que tem sido cada vez mais usada, inclusive na indústria e inclusive na forma de pesquisa também. Então, tem muita gente fazendo LES e usando o LES como instrumento de pesquisa, e não só DNS. Tá? E tem o HANS. O HANS é uma abordagem, a sigla significa Reynolds Average Navier-Stokes. Então, na verdade, você pega as equações de Navier-Stokes e você faz uma média dessas equações. E aí, quando você faz isso, tem um termo na equação que você não consegue resolver. Não tem a informação sobre... Você teria que ter uma equação adicional para poder solucionar o seu conjunto de equações. Você fica com mais incógnitas do que equações quando você faz isso. E aí você tem que criar um modelo para essa incógnita. Então, existem diversas técnicas para modelar. Tem uma área muito grande, um campo muito grande em modelagem da turbulência, tanto para tipo, simulações HANS quanto para LES. Tá? Então, é uma área que tem bastante trabalho ainda sendo feito, modelagem de turbulência. Mas também tem modelos muito consolidados e tudo mais. A indústria gosta disso daqui, porque é barato. Simulação sai rápido. Só que você não sabe se está certo.
Esse é o problema. Então, para pesquisa, não é uma área de... Ninguém faz pesquisa usando RANS, ou não deve, pelo menos, eu acho. Mas, para a indústria, é uma área bastante... ou seja, é o tipo de simulação preferida na indústria e tem muito esforço no sentido de desenvolver modelos e técnicas de simulação RANS que te dão resultados razoáveis, tá? Então, essas são as principais, no campo da simulação, essas são as principais abordagens que existem, tá? Em termos de o que é solucionado do problema em termos de energia versus o custo computacional, você tem RANS num extremo, basicamente você modela quase tudo, muita coisa, e DNS no outro extremo. Só que o custo computacional muito alto, você soluciona toda a energia do escoamento, mas você faz isso a um custo computacional muito alto. Existem modelos híbridos que eu não falei ainda, não vou falar, mas existe uma classe de modelos aqui que estão nessa faixa aqui. Então, esses modelos também, essas técnicas de simulação, elas também estão sendo bastante usadas. Em termos de acurácia, é um gráfico parecido. Você tem os métodos RANS e o LS indo para DNS. Essa curva aqui seria a curva preenchida pelos modelos híbridos, porque esses modelos híbridos eles têm um componente RANS e um componente DNS, digamos assim. Então, eles meio que fazem essa junção entre DNS e RANS. Tá? Então, é um esquema para mostrar, em termos de acurácia e custo computacional, quer dizer, aqui seria 100%, aliás, aqui eu acho que está trocado, tá? Acho que a acurácia é aqui e custo computacional é aqui. Bom, com isso eu falei, né, um pouco de experimento, de teoria, experimento, simulação, e agora a pergunta, né, onde que a turbulência, que tipo de problemas a turbulência é importante? Na verdade, é mais fácil perguntar onde a turbulência não é importante. Ela é importante para um monte de problemas, tá? Problemas de escoamentos geofísicos, como dispersão de poluentes, transporte de nutrientes, na área de, por exemplo, de veículos, nem se fala, aerodinâmica de veículos, aviões, carros, trens, navios, né? Aerodinâmica não está muito correto nesse caso, mas né, o escoamento em torno do casco de um navio, por exemplo, processos industriais, reatores químicos, né? Você está promovendo algum tipo de reação química, misturando componentes, combustão ainda é muito importante, né? Então, a gente tem combustão em vários motores, foguetes, turbinas, na área de aeroespacial, né? Ramjets, scramjets. Scramjet é uma combustão em regime supersônico. Tá? E você também tem, eu vou falar brevemente sobre o problema de precipitação. Em astrofísica, a turbulência é estudada na sua influência na formação de planetesimais. Então, existe turbulência também no espaço. Tá? Na área de plasmas, reconexão magnética é um problema interessante, que a turbulência pode ou não ter um papel. Então, tem muitas áreas, eu citei algumas aqui, né? Mas geralmente a gente vive em escoamentos turbulentos. Né? O nosso dia a dia a gente passa basicamente em escoamentos turbulentos. Então, todas as aplicações que a gente pode pensar geralmente tem algum tipo de turbulência envolvida. Escalas pequenas geralmente não tem. Então, por exemplo, uma das áreas muito comuns hoje é microfluídica, né? Ou seja, escoamento em pequenos canais da ordem de micrômetros ou menos. E esses canais, aí você não tem turbulência, esse escoamento é laminar. No entanto, você muitas vezes tem problemas de promover justamente a mistura. Nesses dispositivos, muitas vezes você quer fazer reações químicas, por exemplo, para diagnóstico in situ, e aí você tem que misturar reagentes. Só que você não consegue misturar muito bem, porque o único mecanismo operando ali é a difusão molecular. Então, para você promover a turbulência,
quer dizer, você não tem turbulência, mas você quer promover a mistura. Então, existem estratégias assim para promover a mistura nesses sistemas que envolvem colocar geometrias com uma certa padrão que vai, na verdade, fazendo o escoamento meio que dobrar sobre si mesmo e assim você aumentar a mistura através de difusão molecular. Então, nesse sentido, a turbulência ela tem essa vantagem de promover a mistura. Ou ela é ruim porque ela geralmente causa maior arrasto, atrito com a superfície. Então, por exemplo, em termos de acurácia, a turbulência não te ajuda muito. Você geralmente não quer, você quer o escoamento luminar porque você consegue menos arrasto nesse sentido. Mas tem algumas situações em que você promove a turbulência porque ela resiste melhor, por exemplo, a separação, o que a gente chama de separação de camada limite. Eu não sei se vocês já viram uma bola de golfe. A bola de golfe ela é toda corrugada, né? Eu não jogo golfe, mas é interessante esse fenômeno. E se a bola fosse lisa, se você desse uma tacada numa bola lisa, ela voaria bem menos longe do que uma bola corrugada. E a razão disso é que a bola corrugada ela promove a transição para a turbulência, da camada limite que a gente chama, que é a camada de fluido que está cobrindo a superfície. Então, quando essa camada limite ela vira turbulenta, ela resiste menor à separação. E a separação é quando ela descola, assim, ela sai da superfície e gera uma esteira turbulenta. E essa separação, então, ela é retardada no caso de uma superfície corrugada, e isso faz com que a bola voe mais longe. Tá? É um exemplo prático de onde a transição para a turbulência, até mesmo para o caso aerodinâmico, é de interesse. Aqui eu vou falar rapidamente sobre dois temas de pesquisa com os quais eu tive envolvido um pouco. Um deles foi estudo de turbulência com partículas inerciais. No caso, você coloca pequenas partículas de fluido mais pesadas que o ar. Esse aqui é o experimento com ar, como gotículas dentro de um escoamento turbulento. Esse aqui era um cubo com várias ventoinhas nos vértices do cubo, e você joga as partículas e observa elas aqui dentro. Essa técnica de medição aqui chama-se holografia digital. Tá? Então, basicamente, você consegue, a partir de uma imagem, combinação de dois feixes, obter uma imagem tridimensional do seu campo de medição e estimar a posição tridimensional das partículas. Isso aqui é o resultado de uma simulação, é uma pequena faixa, uma fatia do campo do domínio da simulação, mostrando as partículas que tem aqui, que são de diferentes tamanhos. Isso aqui, na verdade, não tem nada a ver com o tamanho real da partícula, é só ilustrativo, aqui o tamanho está bem exagerado, mas é só para dar uma ideia de o que está acontecendo. Essas partículas iniciais elas são mais pesadas do que o ar, do que o fluido. Elas não são partículas de fluido. E o que acontece é que a primeira, e é bem evidente nessa figura, é que você vê que a distribuição delas não é homogênea. Você tem regiões de concentração de partículas. O eixo vertical é esse. O eixo vertical está onde? Não, tanto faz. Aqui a gravidade não tem. Gravidade igual a zero. No experimento tem. Mas assim, o efeito da gravidade é muito pequeno nesse tipo de experimento por causa das forças fluídicas, mesmo, por causa da turbulência. Então, nesse caso, a gravidade não é muito importante. Tá? Por isso que a gente não faz diferença no caso da sua pergunta. Mas tem problemas em que a gravidade é importante e você tem que levá-la em consideração. Mas então, essas partículas, aí você consegue obter uma medição, uma estatística da posição da distribuição espacial dessas partículas, que é uma função chamada função de distribuição radial. E essa função mostra aqui, você vê um valor 2.4, ou seja, 1 seria a distribuição homogênea. Então, o que ela está te dizendo é que você tem a turbulência está promovendo. Isso aqui é a distância de separação, tá? Então isso está dizendo que a turbulência na média está promovendo uma aproximação das partículas. Não existe uma distribuição homogênea de partículas. E isso é relevante,
pode ser relevante para problemas de precipitação, porque lá você tem gotículas de partículas inerciais, porque elas são mais pesadas, né, do que o ar circundante, e são gotículas de água que, se a turbulência está promovendo o encontro dessas partículas, você tende a aumentar a colisão, a frequência de colisão entre as partículas. E se você aumentar a frequência de colisão entre as partículas, você precipita mais rapidamente. Inclusive, essa é uma das áreas em que muitos dos modelos atmosféricos, geralmente os modelos esses de simulação de tempo, eles são parametrizados com a turbulência, mas muitos dos processos, como esse de precipitação, não têm essa parametrização ou eles não levam em consideração a turbulência. Então, o que se observa é que esses modelos prevêem geralmente um tempo de precipitação maior do que é observado na prática. Então, às vezes, precipita muito mais rapidamente do que o modelo prevê. Então, existe uma lacuna nesse sentido de entender como a turbulência pode afetar esse processo de precipitação, principalmente. Colisão e precipitação. Aqui é um outro estudo, ainda na linha de partículas inerciais, onde eu vou só falar rapidamente aqui o que é legal de simulação. Aqui são estatísticas de aceleração. Stokes é uma medida da inércia da partícula, então Stokes igual a zero, ST igual a zero seria a partícula de fluido, ST aumentando, você está aumentando a inércia, e à medida que você aumenta a inércia, a tua função de densidade de probabilidade da aceleração, ela vai ficando mais estreita. Tá? Então, o que é legal da simulação é que você pode fazer coisas não físicas. Você pode, eu tenho partículas inerciais e tenho partículas de fluido nessa simulação. Nesse caso eu fiz duas coisas. Eu peguei as partículas inerciais e fiz elas percorrerem uma trajetória de fluido e calculei a resposta dinâmica dessas partículas baseadas na trajetória de fluido. E eu também peguei partículas de fluido e calculei as estatísticas de fluido ao longo de partículas inerciais, reais. Então, com isso, você consegue isolar diferentes efeitos. Um efeito que a gente chama de filtragem, que é, no caso, na verdade, um efeito que a gente chama de amostragem, ou seja, as partículas inerciais, elas não visitam todas as regiões do escoamento da mesma forma que uma partícula de fluido. Elas têm uma preferência por certas regiões do escoamento com certas características. Tá? Então, de uma forma geral, elas são ejetadas de regiões de alta vorticidade e acumulam em regiões de alto cisalhamento. Tá? Então, que é o que você consegue... Então, você começa a entender o que está acontecendo, às vezes, a partir dessas simulações. Você consegue descrever e começar a compreender certos mecanismos que, do ponto de vista experimental, seria muito difícil. Tá? Então, eu não vou falar muito sobre isso. E, para finalizar, vou falar rapidamente sobre na verdade, isso aqui não é trabalho que eu fiz, mas é um trabalho que é um artigo de revisão no qual eu escrevi, né? E que fala do problema de dispersão relativa. E eu tinha falado e é um problema bastante investigado, principalmente pelo pessoal que trabalha com escoamentos atmosféricos, oceânicos, que é basicamente o problema de separação. Você tem duas partículas separadas inicialmente por uma certa distância e você joga elas no escoamento turbulento. E você vê elas se afastarem e você mede esse afastamento, essa distância de afastamento ao longo do tempo. E você constrói estatísticas baseadas nisso. O Richardson, aquele mesmo que propôs as cascatas de energia, ele fez os experimentos onde ele jogava uma espécie de cenoura num pier, lá de um pier, e ele tirou umas fotos e com isso ele fez o experimento, o nome é parsnip, eu acho. Parece uma cenoura, mas é outro vegetal. E ele fatiou elas e jogou pedaços assim, tirou algumas fotos, e ele, com base nisso, propôs uma lei de afastamento com tempo que varia de T ao cubo. Aqui, ó, T ao cubo. É isso que ele propôs.
E depois o Batchelor, que foi outro que também fez muitas contribuições para a mecânica dos fluidos, ele identificou um outro regime para tempos menores. Então, e essa é a escala de tempo de Batchelor. Então, isso aqui você pode obter a partir da teoria de Kolmogorov, basicamente. Isso aqui já não lembro bem. Mas o interessante é que, de fato, se você olhar muitos dos experimentos, isso aqui são experimentos, essas aqui são simulações, isso aqui é um experimento no Golfo, tá? E isso aqui são várias curvas que dependem de separação inicial e elas são normalizadas de tal forma que você tem que essas retas seguem esse comportamento de T ao cubo, basicamente. O inverso de... agora não estou conseguindo enxergar. Mas, basicamente, você tem a confirmação desse regime de... E essas aqui sim normalizadas, aqui, isso aqui seria o platô, seria onde você acha o comportamento T ao cubo. Então, basicamente, você, tanto os experimentos quanto as simulações, essas aqui são os experimentos quanto as simulações, mostram que você de fato encontra esses dois regimes, tá? Então, vindicando, digamos assim, o Richardson e também o Batchelor. Bom, e com isso eu vou terminar um pequeno, esse aqui é um soneto à turbulência. Eu não vou ler, vou deixar aí para vocês darem uma lida, mas ele foi escrito pelo Stanley Corson, que foi um dos grandes assim, dessa área, em homenagem ao orientador dele. E ele pediu perdão ao orientador quando ele escreveu esse soneto. Espero que eu tenha conseguido, né, mostrar um pouco do sabor, dos diferentes sabores que a turbulência tem. É um assunto que assim, exige um pouco de dedicação para começar a entender melhor e tudo, e eu me coloco à disposição para responder perguntas, se vocês tiverem. Muito obrigado.